Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 19 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar hoje o livro de Juízes. E como tenho aprendido com o livro de Juízes, não é? Nós vemos que no livro de Deuteronômio nós fomos ensinados a obediência. E no livro de Juízes nós vemos a triste consequência da desobediência. E no capítulo 19, nós vamos ter uma história de um levita que tinha uma concubina, vamos dizer, uma esposa. E o texto fala que naqueles dias não havia rei em Israel. E esse homem levita, ele peregrinou, né, na região montanhosa de Efraim, e na época ele tomou como concubina uma mulher de Belém de Judá. E aí ela se aborreceu dele e com isso deixou ele e voltou para a casa do seu pai e por lá permaneceu por 4 meses. Esse levita, o seu marido, tomou consigo seu servo, 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la de volta, né? Ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando viu, saiu alegre para recebê-lo, né? Então, o pai da moça, o sogro do levita, ficou muito feliz com a visita dele. E aí, já era o 4º dia de madrugada e ele se levantou para partir. O levita, para voltar para a terra dele com a mulher dele. E aí, toda vez que ele pensava em prosseguir viagem, o sogro dizia para ele: fique mais um pouco, vamos comer, espere mais um pouco, né? E aí, foi se passando o dia. Quando chegou a madrugada do 5º dia, antes de partir, o pai da moça disse: fortalece-te, e deteve-os até o declinar do dia. Ambos comeram juntos, então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe o sogro, pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui essa noite, vai-se o dia acabando. Passaste aqui a noite, o que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada você se levanta, caminha e volta para a tua casa. Porém, o homem não quis passar ali mais aquela noite. E levantou-se, né? E veio à altura de Jerusalém. Com ele os 2 jumentos, né? A concubina, e estando ele perto de Jebus, tendo se adiantado e visto que o dia já ia declinar, e ele ia precisar, né, parar da sua viagem, o texto fala que ele escolheu a cidade junto a Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. E ele decidiu passar ali aquela noite, né? O texto fala que ninguém o recolheu na sua casa. Ninguém foi hospitaleiro para com o levita, sua concubina, os seus jumentos e o seu servo. Só que um homem velho estava retornando do seu trabalho no campo e ele vê na praça o levita com os seus 2 jumentos, a sua concubina e também o seu servo, né? E o senhor velho, já de idade, né, quando viu que eles estavam ali, perguntou: da onde vens, para onde vais, né? E ele falou: estamos viajando de Belém de Judá para a região montanhosa de Efraim, da onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém me recolheu em sua casa. E aí nós podemos ver que esse velho diz: paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu cargo, então somente não passes a noite aí na praça. E levou para casa, deu pasto aos jumentos, né? Comeram, lavaram os pés e beberam.
Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. O texto fala de filhos de Belial. Filhos de Belial eram o quê? Eram homens maldosos, né? Considerados filhos de demônio, tamanha maldade que esses homens praticavam, maldade em todos os seus estilos, inclusive de imoralidade sexual. E aí nós vamos ver que eles começaram a bater na porta do velho pedindo que esse senhor fizesse sair o levita, e eles declararam já o que eles iam fazer com o levita. Esse senhor ficou desesperado, porque era costume da época, quando você hospedava alguém na sua casa, né, você encontrava alguém na praça que estava de viagem, era tradição você recolher para sua casa e ser hospitaleiro, né? Dar a ele o pouso daquela noite. E você se tornava responsável pelo bem-estar daquela pessoa que estava debaixo do seu teto. Imagine o desespero desse senhor, quando esses filhos de Belial quiseram pegar o levita. E aí ele diz: olha, eu tenho uma filha, eu tenho, né, a concubina, mas os homens não queriam negócio, eles queriam a vida do levita. E aí nós podemos ver que aquele homem, eles não quiseram ouvir, então ele pegou a concubina do levita e entregou a eles lá fora. E aí nós podemos ver que eles abusaram desta mulher a noite toda até pela manhã. E aí, subindo a alva, eles a deixaram. A mulher, ela já não tinha mais força, diz que ao romper da manhã, ela veio e caiu à porta do homem. Quando amanheceu que eles abriram a porta, a concubina, ela jazia à porta, com as mãos no batente da porta, né? E aí, quando o levita foi chamar ela para que se levantasse e prosseguisse em viagem, ele percebeu que a sua concubina estava morta, né? Então, imagina o estado daquela mulher. E aí, o texto fala que esse levita, ele ficou tão revoltado com a situação que ele tomou a concubina, levou para casa, tomou um cutelo, pegou a concubina e esquartejou. O texto fala, despedaçou os seus ossos em 12 partes e enviou a todos os limites de Israel. Então, eram 12 tribos. Então, ele esquarteja essa concubina e manda para cada tribo. E aí o texto fala que todo mundo que presenciou só dizia uma coisa: nunca tal coisa se fez, nunca se viu algo em Israel desde que nós subimos do Egito. Foi aquele burburinho, todo mundo ficou horrorizado com aquela situação do esquartejo da concubina. E aí saíram todos os filhos de Israel, a congregação se ajuntou, tá lá no capítulo 20, e aí os príncipes de todos o povo, todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam a espada. Então, guerreiros já estavam de prontidão, né? E aí ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa e disseram aos filhos de Israel: contai-nos como sucedeu esta maldade, né? Então perguntaram para quem que eram os filhos de Benjamim, e aí eles responderam que o homem levita, marido da mulher que fora morta, disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E aí ele conta toda a história, tudo que tinha acontecido, né? E aí
Quando eu vi que a minha concubina foi morta, brutalmente morta, né? Eu peguei ela e fiz em pedaços e enviei a toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. E eis que todos os filhos de Israel, né, deram a sua palavra no conselho deste caso. Todo o povo ali, os anciões reunidos. E aí nós vamos ver que eles subiram contra Gibeá. E aí começa-se uma preparação de uma guerra. Isso mesmo, uma verdadeira guerra civil. Todas as tribos, eles não queriam isso. E você vai ver que eles conversam e tentam de todas as formas. Mas o texto fala que Gibeá, ao invés de se humilhar e se arrependeu, eles se exaltam e eles vão realmente enfrentar as demais tribos de Israel em guerra. Eles se achavam poderosos em guerra, autossuficiente, né? E aí o povo, os anciões de Israel, levantaram-se, subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. E aí nós vamos ver que eles vão se levantar. Há muita gente que vai morrer. As tribos que subiam, né, começando por Judá, eles parece-me que perdiam a guerra. E aí eles voltavam, choravam diante do Senhor, ofereciam sacrifícios e perguntavam: Deus, nós devemos mesmo enfrentar os nossos irmãos? E Deus dizia: vocês devem subir contra Benjamim. E você vai ver que isso vai se estender ao longo de muitos versículos do capítulo 20, até que então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos do que puxavam a espada, ou seja, todos os guerreiros de Benjamim morreram, né? E aí nós vamos ver que ainda sobreviveram alguns, foi feito emboscada e enfim caíram de Benjamim 18.000 homens, todos os valentes de Benjamim, né? Mataram ainda os 5.000 que haviam fugido, né? Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens puxados à espada. Olha que grande matança, né? Entre irmãos. E é isso que mais marcou o povo de Israel, né? As desavenças, e isso mostrava quão distante algumas tribos já estavam de Deus, né? Como havia contaminação e perversidade no meio de algumas tribos, né? Tribo de Benjamim. E aí nós vamos ver que começou-se uma preocupação no capítulo 21. Os homens morreram, poucos, né? Ainda não estavam em tempos de guerra, né? Então havia sim homens, porque os que vão para a guerra eram os que morriam. E aí começou-se Israel inteira a dizer: não daremos as nossas filhas para se casar com Benjamim. Não queremos envolvimento com Benjamim. Mataram durante a guerra muitas mulheres também. Muita gente morreu nessa guerra contra os benjamitas. Até que eles consultam a Deus, eles choram diante de Deus. Por quê? Porque uma tribo corria o risco de ser extinta no meio do povo. E eles começaram a pedir a misericórdia de Deus, né? Para que Deus trouxesse uma solução para que essa tribo não fosse extinta. E aí nós vamos ver que há um consenso, né, de dar sim filhas das demais tribos a homens dos benjamitas, mas com este objetivo, para que não houvesse a extinção dessa tribo. Então nós finalizamos o livro de Juízes dizendo que naquele dia não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto aos seus olhos.
Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.